Oremos juntos un minutito. Oremos um minutinho. Querido Padre, Querido Pai, en el nombre precioso no nome de tu Hijo precioso amado, do Teu Filho amado, te agradecemos te agradecemos por estar con nosotros por estar conosco también este día. também neste dia, Lo que nuestra mente no puede comprender que nossa mente não pode compreender. es como tú lo puedes comprender todo. É como que o Senhor pode compreender tudo. Te agradecemos por lo que has preparado para nosotros. Te agradecemos pelo que tens preparado para nós. Y te pedimos, Señor, E te pedimos, Senhor, que nos limpies con la sangre amada de tu Hijo, que nos limpes com o sangue do Teu Filho, y que nos escondas en él. que nos escondas nele. Gracias por providenciar todo esto, Graças, Senhor, por providenciar tudo isso, porque podemos venir ante ti. e porque podemos vir até a Tua face. Gracias a ti mismo. Graças a Ti mesmo, Senhor. Rogamos, Señor, Rogamos, Senhor, que la palabra tuya que a Tua palavra que necesitamos que necessitamos y que han pedido tu siervo que consideremos juntos con tu pueblo, e que os Teus servos têm pedido que consideremos juntos com o Teu povo, que tú mismo nos puedas hablar. que o Senhor mesmo possa nos falar. Señor, sabes que solo tu propio Señor que es nuestro alimento. O Senhor sabe que só o Senhor mesmo é nosso alimento. Y por eso, Señor, E por isso, Senhor, lo recibimos con fe Te recebemos com en fé, el nombre de Cristo. em nome de Cristo. Amém. Amém. Vamos entonces a ir al libro del Apocalipsis. Yo les ruego a los hermanos Vamos então ao livro de Apocalipse. Eu rogo aos irmãos que los que tengan su Biblia la puedan ir mirando. que os que têm suas Bíblias possam ir acompanhando. Yo voy a leer en esta versión que yo tengo acá. Eu irei ler na versão que tenho aqui. Y usted va a comparar con la traducción o las traducciones E que hay. vocês vão comparar com as traduções a tradução que há ou as traduções que há. Y es bueno leer varias traducciones, E podem ler em várias traduções, porque así podemos entrar en el sentido porque assim nós podemos entrar no sentido de lo que el Señor quiere decir. do que o Senhor quer dizer. Cuando tú lees una traducción Quando você lê uma tradução y la comparas con otras, e a compara com as outras, llegas al sentido mismo. você chega ao sentido mesmo. Amén. Entonces, vamos al capítulo 1 Então vamos ao capítulo 1 y vamos a mirar allí e vamos olhar ali, inicialmente el inicio o encabezamiento del libro. inicialmente o início ou o começo do encabeçamento do livro. Estaremos viendo primeramente una panorámica introductoria Estaremos vendo primeiro um panorama introdutório, para poder colocar bien las partes. para poder colocar bem as partes do livro. Amén. Amém. Entonces, voy a empezar por el 1. Então vou começar pelo versículo 1. La revelación de Jesucristo. A revelação de Jesus Cristo, Este es el encabezamiento. esse é o cabeçalho, o encabeçamento. Ese es el nombre que el Espíritu del Señor le dio como encabezamiento a este libro. Esse é o nome que o Espírito do Senhor deu como o encabeçamento desse livro. Hay muchas cosas en este libro. Há muitas coisas nesse livro. Hay chifres o cuernos, Há chifres, hay caballos, há cavalos, hay copas, há taças, pero lo fundamental mas o fundamental es las palabras que sintetizan el libro. é as palavras que sintetizam, que resumem o livro. Todos esos otros detalles sirven para resaltar lo esencial. Todos esses demais detalhes servem para ressaltar o que é essencial. Entonces,
lo que este libro es, Então, o que esse livro é, no es solamente una colección de terremotos y de otras cosas. Aquí ya hablamos de terremotos. esse livro não é somente uma coleção de narrações de terremotos. Aqui já falamos de terremotos. Este libro es la revelación de Jesucristo. Esse livro é a revelação de Jesus Cristo. Una revelación que Dios le dio también para nosotros. Uma revelação que Deus deu a ele também para nós. Pero se trata de que conocemos a Dios por medio de Jesucristo. Mas o principal é que conhecemos a Deus por meio de Jesus Cristo. Y en la medida que lo contemplamos, E à medida que nós o contemplamos, también nosotros vamos siendo transformados. também nós vamos sendo transformados à sua imagem. Aquí encontramos cosas buenas Aqui encontramos coisas y boas cosas bien difíciles. e coisas difíceis. Como dice en Eclesiastés, Como está dito lá em Eclesiastes. allá dice en el 7:14, Ali no capítulo 7, versículo 14 está dito: en el día del bien, no dia do bem, goza alegra-te del bien. do bem. Y en el día de la adversidad, E no dia da adversidade, considera. Deus Hizo fez tanto lo uno tanto um como lo otro, como o outro, a fin de a fim de que que el hombre o homem nada ache, encontre después de él. além de Deus. O sea que Dios es el sentido final Ou seja, que Deus é o sentido final y la realización e a final realização final de todas sus criaturas. de todas as suas criaturas. Él es la base de todo, Ele é a base de tudo, el centro de todo, o centro de tudo, el sentido de o todo. sentido de tudo. Y todas las criaturas Todas as criaturas somos realizados somos realizados en Él. nele. Y también E também lo que nosotros seamos, o que nós sejamos da ocasión, da ocasião a que el Señor muestre aqui, para que o Senhor mostre lo que Él es. o que Ele é. Él es santo, Ele é santo y en la santidad e na santidade están juntas cosas que podrían parecer contradictorias. estão juntas coisas que poderiam parecer contraditórias. La Biblia habla de la ira de Dios también, A Bíblia fala da ira de Deus como el amor también. e como também fala do amor de Pero Deus. la ira de Dios Mas- es una ira santa. Mas a ira de Deus é uma ira santa. No toda ira es pecado. Nem toda ira é pecado. Por eso el apóstol Pablo, Por isso o apóstolo por Paulo, el Espíritu Santo, pelo Espírito Santo, él dice: ele diz: airaos, irai-vos pero no pequéis. e não O pequeis. sea que no toda ira es pecado. Porque nem toda a ira é Hay pecado. iras que son pecados. Há iras que são pecados. Pero la ira de Dios Mas a ira de Deus es una santa indignación é uma santa que indignação se opone que se opõe a toda monstruosidad de sus a toda criaturas. monstruosidade das suas Es una criaturas. santa resistencia É uma santa resistência para que no nos volvamos más monstruos. para que nós não nos tornemos mais monstros, mais monstruosos. La ira de Dios es santa, A ira de Deus é santa. es una corrección saludable É uma correção saudável que nos impide ser peores. que nos impede de nos tornarmos piores. Si Dios fuera indiferente, Se Deus for indiferente, ¿cómo sería amor? como Ele seria amor? Mas Él es amor. Mas Ele é amor. Y por eso Él dice: E por isso Ele diz: yo reprendo y castigo a todos los que eu amo. repreendo e disciplino a todos quantos amo. Dios se opone Deus se opõe a nuestra monstruosidad. à nossa monstruosidade. En este libro encontramos cosas E monstruosas, nesse livro encontramos coisas monstruosas, pero son de parte nuestra. mas são da nossa parte. Pero Dios las trata. Mas Deus as trata. Dios, por amor, nos Deus, resiste. por amor, nos resiste. Por amor nos quebranta. Por amor, nos quebranta. Pero también Mas também nos moldea. nos molda, Nos nos conforma à imagem de seu Filho. Y en fin, Él respeta a las personas. E assim Ele respeita as pessoas. Él respeta a las personas. Ele respeita as pessoas. Cada uno se quedará con lo que le corresponde.
E cada um ficará com aquilo que corresponde a si No próprio. podemos evitar a Dios. Não podemos evitar a Porque Deus, es la mayor realidad. porque Ele é a maior Si realidade. Él no estuviera, si Él no estuviese, Se Ele não estivesse, nada más habría. se ele não existisse, nada mais existiria. Entonces este libro, Então esse de la livro revelación de Jesucristo, da revelação de Jesus Cristo, Dios lo colocó al final de la Biblia. Deus o colocou no final da Bíblia. Los hombres hemos organizado, pero no he visto en ninguna de las iglesias en la tierra que haya puesto el Apocalipsis en otro lugar. Os homens foi que organizaram esse livro, mas é interessante que em nenhuma das igrejas da terra esse livro está colocado, sempre foi colocado em último lugar. Si era la providencia del Espíritu Santo colocando al final este A libro. providência do Espírito Santo sempre colocou esse livro no final da Este Bíblia. libro es la revelación de Jesucristo. E esse livro é a revelação de Jesus O Cristo. sea que lo que concluye toda la historia bíblica y toda la historia secular Ou seja, é aquilo que conclui toda a história bíblica e toda a história secular. es la revelación de Jesús. É a revelação de Jesus Todo Cristo. sirve para mostrarlo a Él. Tudo serve para mostrar a Ele. Y por eso aparece como conclusión de todo el drama de la Biblia E entera por isso esse livro aparece como conclusão do drama de toda a Bíblia y de toda nuestra historia. e de toda Y a la nossa história historia de todas las e criaturas. da história de todas as criaturas. Entonces, este libro Então esse livro es la revelación de Jesucristo. é a revelação de Jesus Cristo. Esa palabra que aquí se traduce revelación Essa palavra que aqui é traduzida revelação es É- Apocalipsis é Apocalipsis, o Apocalipse. ou Apocalipse em português. Amén. Apocalipsis em grego. Entonces, ahora veamos otro detalle. Agora vamos ver outro detalhe. Dios se la dio, que Dios le dio. Deus a deu Y ahora dice para manifestar a sus siervos. mostrar, manifestar aos seus servos. Note que el objetivo es los siervos. Note, irmãos, que o objetivo são os servos. Para los siervos Para- es este libro, Para os servos é que este livro que es la conclusión de todo el trabajo de Dios. que é a conclusão de todo o trabalho de Deus. Y él a sus siervos quiere manifestarle las cosas que deben suceder pronto. Ele a seus servos quer manifestar as coisas que em breve devem acontecer, Porque Dios es bueno, porque Deus é bom. Él no nos quiere sorprender, Ele não nos quer surpreender, porque Él tiene buena intención porque Ele tem boa intenção y Él nos es leal. e Ele nos é leal. Entonces el Señor Então, nos avisa o Senhor nos avisa, y nos avisa e nos avisa, y nos avisa. nos avisa. Solamente el que no oye su aviso ni le presta atención, Mas então somente que não ouve seu aviso e não presta atenção, esos van a ser sorprendidos. esses é que vão ser surpreendidos. No porque Dios quería sorprenderlos. Não porque Deus os queria pegar de surpresa. Si el Señor dice a la atalaya que tiene que hablar, Se o Senhor diz ao atalaia, ao vigia, que ele deve falar, esa es su responsabilidad. essa é a sua responsabilidade. Dios mismo es así. Deus mesmo é assim. Él es fiel. Ele é fiel. No hará nada Yahvé el Señor sin que revele su secreto a sus siervos. O Senhor Jeová não fará nada sem que primeiro revele aos seus servos, os profetas. Y entonces ahora dice aquí, E então aqui está dito: y la declaró. e a declarou. E Dice en el capítulo 1, dice, la declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan. aqui diz e que ele, para mostrar a seus servos as coisas que em breve devem acontecer, e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Eso la declaró, aquí está traducido notificó. Aqui onde está declarou, na versão espanhol está traduzido aqui notificou. Esa palabra en el idioma griego Essa palavra notificou no idioma grego tiene algunas raíces. tem algumas raízes. Una raíz que le da sentido a esa palabra. Uma raiz que dá sentido a essa palavra Y esa raíz es la palabra semeion, é a raiz da palavra semeion, de donde viene semejanza, da onde vem semelhança, símil, símile, símbolo, símbolo,
signo, señal. sinal. Entonces, notificar es notificar por medio de señales, de figuras, de símbolos. Então essa palavra notificar é notificar por meio de sinais, figuras e símbolos. Quiere decir que todas esas figuras que son E usadas significa que todas essas figuras que são usadas es para revelarnos é para revelar-nos al Señor Jesucristo. ao Senhor Jesus Cristo. Entonces, ahí dice, bueno, Então aqui diz, que ahora habla de su siervo Juan. sim, que ele falou ao seu servo João. Dice que él ha dado testimonio de la palabra de Diz Dios. que ele tem atestado ou testemunhado a palavra de Deus Y también del testimonio de Jesucristo. e o testemunho de Jesus Cristo. Y también va a testificar E também ele vai testificar de todas las cosas que ha visto. de todas as coisas que tem Ese es visto. el lenguaje propio de Juan. Essa é a linguagem própria do En apóstolo João. todos los libros de Juan. Em todos os livros do apóstolo João, no Evangelho, nas Epístolas e no Apocalipse, Él usa esas expresiones, lo que hemos visto y oído. ele usa essa expressão, o que temos visto e o que temos ouvido. Isso é testemunha. Lo que Testemunha. él vio, O que ele lo viu, que él oyó, o que ele ouviu, lo que palparon o que ele sus tocou manos, com suas mãos. eso anunciamos. isso nós Él anunciamos. se Ele diz. encontró con una realidad tremenda. Ele se encontrou com uma tremenda Él no está realidade. inventando nada. Ele não está inventando nada. Gracias a Dios que Gracias Dios a Dios. se revela. Graças a Deus que ele se Y revela. se revela por su Hijo. E se revela pelo seu Filho. Y su Hijo manda al ángel E seu Filho manda o anjo para Juan para João y para las e iglesias. para as igrejas. Y por eso desde el verso 4 E por isso no versículo 4 aparece el saludo de Dios. aparece as saudações de Deus. Sin embargo, no quiero dejar de leer el 3. Mas eu não quero deixar de ler o versículo 3. Bienaventurado el que lee. Bem-aventurado é aqueles que leem. Y estos que leen E estes que leem no son solamente las personas que en privado leen, não são somente aqueles que leem em privado a essa profecia, sino que en la iglesia primitiva, senão que na igreja al primitiva, igual que en Israel, igual que em Israel, existía la figura del lector, e existia a figura daquele que era o leitor, que tomaba la palabra de Dios en espíritu que tomava a palavra de Deus no espírito y leía en público la palabra del Señor, dándole sentido, e lia a palavra de Deus em público, dando a ela sentido, como en los tiempos de restauración. como nos tempos da restauração. Ustedes recordarán seguramente el libro de Esdras, Vocês lembram claramente do livro de Esdras, como Esdras colocó un púlpito como que Esdras pôs aquele púlpito desde temprano desde cedo y estaba lloviendo. e estava chovendo? Chovendo? Estava chovendo. Estaba lloviendo. Sim. Y se reunieron a leer el libro de la E ley. eles reuniram para ler o livro da lei. Y había una serie de levitas E havia uma série de levitas que traducían o parafraseaban el que texto. traduziam e parafraseavam o texto, Porque Esdras leía de hebreo arcaico, porque antiguo. Esdras estava lendo no hebraico, no arcaico hebreu. Mas en aquella época se hablaba era el arameo de Babilonia. E naquela época muitos do povo já falavam o arameu, vindo da Había que Babilônia. hacer la traducción Então tinha que haver uma tradução, o interpretación ou uma interpretação, o un targum. ou um targum. Targum quiere decir la traducción, Targum. pasar al sentido del pueblo, Targum significa tradução, ou traduzir ao sentido do povo, así parafrasear Para- para que se entienda. parafrasear para que fosse entendido. Dios quiere que su palabra realmente nos toque, Deus quer que a sua palavra nos toque realmente, que realmente la entendamos. que realmente a entendamos. Él no está interesado en que cumplamos un rito, Ele não está interessado em que nós compramos que ritos, nos repitan en latín, que nos algunas repitam em verdades latins algumas que verdades nosotros no entendemos. que nós não entendemos. Lo que a él interesa es que entendamos. A Ele o que interessa é que nós entendamos. Él considera que amarle es guardar su palabra. Ele considera que amá-lo é guardar a sua palavra. Entonces por eso él mandaba que se lea. Então ele mandava que fosse lido.
no solo bienaventurado el que lee para sí mismo, Não só os que leem para si mesmos sino el são que pasa la bem-aventurados, lectura y el sentido y el espíritu de senão la os que palabra de passam Dios. a leitura, o sentido e o espírito da palavra de Deus. Entonces aquí dice, y los que Y- oyen, los que oyen E aqui também diz que são bem-aventurados os que ouvem las palabras de esta as palavras dessa profecía. profecia. O sea que el Apocalipsis y la revelación de Jesucristo O sea, es también una profecía. A Apocalipse, a revelação de Jesus Cristo, é também uma Y profecia. eso que dice al principio, Isso que diz aqui no princípio, también lo dice al final. também diz no final do Al livro. principio y al final le llama a este libro una profecía, No princípio e no final do livro, esse livro é chamado de profecia, cuyo principal contenido, cujo principal conteúdo, que le da razón a todo lo demás, que dá razão a todo o es demais, la revelación que Dios le dio a Jesucristo. é a revelação que Deus deu a Jesus Una Cristo. revelación que abarca todo, Uma revelação que abrange tudo, que le da sentido a que todo. dá sentido a tudo. Entonces, ahora vamos a ver Então agora vamos olhar, una expresión que está en el versículo 11. vamos ver uma expressão que aparece no versículo 11. Hay una partecita allí Há um pedacinho que aqui empieza con la palabra escribe. que começa com a palavra escreve, Escribe en un libro lo que ves. dizendo: o que vês, escreve em livro Y o que vês, envíalo e manda a las 7 iglesias que están en Asia. às 7 igrejas que estão na Ásia. Luego, cuando tú lees en esas 7 E iglesias, quando você lê sobre essas 7 en igrejas, el capítulo 2 y 3, no capítulo 2 e 3, lo que Dios le dio a Jesucristo. o que Deus deu a Jesus Cristo, Jesucristo le dio al ángel para Juan y para nosotros. e Jesus Cristo entregou ao anjo para João e para nós, Y llegó a las 7 iglesias escogidas, e chegou a essas 7 igrejas escolhidas, entre millares de iglesias. entre milhares de igrejas. Sin embargo, Dios no le hablaba solo a esas 7, Entretanto, Deus não falava apenas a essas sino 7, que lo que el Señor Jesucristo le dijo de parte de Dios a esas 7, senão que Jesus Cristo disse da parte de Deus para essas 7 igrejas. a continuación en cada una de ellas dice así: A continuação de cada uma delas diz assim: oiga el que tiene oído, o que tem ouvidos, ouça lo que el Espíritu o que o Espírito dice diz a todas las iglesias. a todas as Lo igrejas. que Dios por el Hijo le dice a las 7 iglesias, O que Deus pelo Filho diz às 7 igrejas, el Espíritu se lo dice a todas. o Espírito diz para todas as igrejas. Así que no hay un sentido solamente histórico, Assim que não existe aqui gramatical, um sentido apenas histórico ou gramatical, sino también un sentido profético, senão que também há um sentido y profético también un sentido que podríamos llamar analógico. e também um sentido que podemos chamar de analógico. Y voy a explicar qué quiere decir eso. Vou explicar o que isso significa. Una analogía Uma analogia es una semejanza. é uma semelhança. Algo análogo es algo parecido o semejante. Algo que seja análogo é algo que seja parecido ou semelhante. O sea que si el Señor Jesús dio una situación X en la iglesia, por ejemplo, de Éfeso, Ou seja, que se o Senhor Jesus viu uma determinada situação X na igreja em Éfeso, Él no solamente le está hablando a Éfeso cuando le habla a Éfeso, Ele não só está falando a Éfeso ali quando fala para a igreja em sino Éfeso, que cualquier otra iglesia o época de la iglesia, senão que para qualquer igreja ou qualquer época da igreja, si sucede algo semejante, se acontecer algo semelhante, el Señor le habla las mismas cosas. o Senhor estará falando para essa igreja as mesmas Porque el coisas. Señor habla con principio de su naturaleza inmutable. Porque o Senhor fala no princípio da sua natureza imutável. Y por lo tanto, E, portanto, cuando oímos lo que pasó con Éfeso, quando ouvimos o que aconteceu com Éfeso, o lo que pasó en la historia, ou o que aconteceu na história, como dice Pablo, como Paulo diz, las cosas que se escribieron antes, as coisas que foram escritas para antes, nuestra enseñanza se escribieron. para o nosso ensino foram Entonces escritas. Dios trata de una manera a alguien, Então, se Deus trata de uma maneira alguém, siendo Él eterno, sendo Ele eterno, sin mudar, sem mudar, sin mudanza, Sem mudanças. sus principios son permanentes, seus princípios su são permanentes, naturaleza, y Él es el mismo ayer, hoy
por los siglos. Sua natureza e seus princípios são os mesmos. Entonces Dios quiere que aprendamos de todo. Então Deus quer que aprendamos com tudo. Todo lo que Él hace Tudo que Ele faz puede enseñar. nos pode ensinar. Entonces, aunque Él habla a 7 iglesias, Então, o que Ele fala para 7 nos igrejas, está hablando a todos. nos está falando a todos Está hablando nós. a todas las épocas. Está falando também para todas as Hay épocas. diferencia en lo que acontece en una u otra iglesia. E a diferença entre o que acontece a uma ou a outra igreja. En algunas iglesias acontecen unas cosas y en otras acontecen otras cosas. Em algumas igrejas acontecem algumas coisas, em outras igrejas outras Y coisas. en ciertas épocas prevalecen cosas y en otras prevalecen E em otras. certas épocas o que prevalece são algumas coisas, e em outras épocas outras coisas. Es lo que se dice en una palabra alemana, É o que diz uma palavra alemã, Zeitgeist. Zeitgeist. Z-E-I-S-G-E-I-S-T. Z-E-I-S-T. Zeitgeist. Zeitgeist. Zeit quer dizer Zai tempo. significa tempo. Geist E Geist vem de Ghost em inglês, do anglosajão. do anglo-saxônico. Sim, é Ghost, Ghost, espírito, espírito. e Geist, E Geist em alemão. em alemão. Zeitgeist, Espírito da época. espírito da época. Cada época tem seu espírito. Cada época tem o seu E espírito. certas coisas prevalecem nessa época e la caracterizam. E certas coisas prevalecem nessa época específica e a caracterizam. Então, o que o Senhor está falando a 7 igrejas. Então, o que o Senhor está falando às 7 igrejas É porque nessas igrejas sucediam assuntos especiais. é porque nessas igrejas sucediam assuntos especiais. Escolhidas entre milhares. Foram escolhidas entre os milhares. Também em certa ordem. E em certa ordem Se também. ustedes miran el orden en un mapa E se vocês prestarem atenção na ordem, num mapa, de esas 7 ciudades donde estaban estas 7 iglesias escogidas para esta revelación, essas 7 cidades, onde estavam essas 7 igrejas escolhidas para essa revelação, usted ve que forman la letra Tau, vocês vão ver que elas formam a letra Tau, que es la letra T, que é a del letra alfabeto hebreo. T do alfabeto hebreu. En portugués, Em português español, e em espanhol, como es A, B, C, D, como em português e espanhol é A, B, C, D, se dice abecedario. se diz abecedário. Y en el griego E em grego, es alfa, beta, gamma, alfa, beta, gama, se dice alfabeto. então se diz Es alfabeto. lo mismo que abecedario. É o mesmo que abecedário. Y en hebreo E em hebraico es Aleph, Bet, Gimel, é Aleph, Bet e Gimel. Gimel. Entonces se dice Alefato. Então se diz alefato. Alefato, Alefato, alfabeto, abecedário, é a mesma coisa. Entonces la última letra, Então a última letra alefato do hebreo, alefato hebreu es Tau, é Tal. la letra Tau. É a letra Y la Tal. última letra del alfabeto griego E a última letra do alfabeto grego es Omega. é ômega. Y Omega, E ômega, ustedes ven que trae un tracito pequeño, luego da una vuelta. vocês veem que faz um tracinho pequeno, dá uma volta, Como si fuese una bola de cristal. como se fosse uma bola de cristal. Esa es la Omega. Essa é a letra Y ômega. la letra Tau es parecida, sube, baja, E a letra baja, Tal é baja. parecida, sobe e Da la vuelta, baja, dá a volta baja, embaixo simular. e Va a simular. vai ali. Parecido a un Omega también. Parece um ômega De também. hecho, Omega y Tau son las últimas As letras ômega e Tal são as últimas letras do alfabeto hebraico Y e las grego. 7 iglesias están ordenadas formando el Tau. E as 7 igrejas estão ordenadas formando um O Tal. sea, es como decir la conclusión. Ou una seja, revelación elas estão formando o desenho da conclusão. conclusiva del Señor. Elas são a revelação conclusiva do Senhor Jesus, Que es la revelación de Dios. que é a revelação do próprio Deus. Entonces, hermanos, Então, irmãos, eso es una analogía. isso é uma analogia. Entender Entender por semelhança, por símiles, por signos, por figuras. Esta primera señal, Por isso, esse primeiro sinal, aquí otra segunda señal, há um segundo sinal, otra tercera señal. um terceiro sinal. Dios nos está
hablando. Deus nos está falando nesses Amém. sinais. Entonces, esa revelación, Então, essa revelação, Dios mandó que se escribiera. Deus mandou que fosse escrita. Y por eso aquí dice, Então, aqui diz: escribe en un libro Es- lo que ves. o que vês, escreve em livro. Entonces, ese libro Então, esse livro ahora es el Apocalipsis. agora é o livro de Apocalipse. Y ahora dice que el Apocalipsis es lo que Juan vio. E aqui, pelo que Apocalipse é o que João viu. Hay cosas que Dios le reveló a Juan. Há coisas que Deus revelou a Dios João. escogió que Juan fuera el último instrumento usado por Dios para escribir la Biblia. Deus escolheu que João fosse o último instrumento usado por ele para escrever a O Bíblia. sea que Dios usó el ministerio de Juan para concluir su revelación proposicional. Ou seja, que Deus escolheu João para concluir a sua revelação no seu propósito. La revelación proposicional, a que él Aquí propone él- a la fe de los hombres. Aqui ele propõe para a fé dos homens. Entonces, aquí hay una cosa interesante. Aqui então há algo interessante. Aquí primero habla en una frase que abarca todo. Aqui primeiro fala em uma frase que abrange tudo. Escribe en un libro. Escreve em um livro. ¿Qué es esto? É isso. Lo que ves. O que ¿Qué vês. es lo que ves? E o que ele viu? La revelación de Jesucristo A revelação de Jesus Cristo, que Dios le dio. que Deus deu a ele. Ahora saltemos Agora vamos saltar um pouquinho al versículo 19 del capítulo 1. ao versículo 19 do capítulo 1. Entonces le dice así: Então está dito assim: escribe escreve las cosas que has visto as coisas que viste y las que son e as que são y las que han de ser e as que después de esto. hão de acontecer depois destas. Entonces ahí nos damos cuenta Então aqui nos damos conta que eso total del libro, que esse total do livro, que le dice lo que ves, que diz o que vês, lo que ves, esse o que o sea, vês, la revelación, lo que él vio, ou seja, a revelação do que ele viu, está en un libro. está num livro. Ahora le pone como un corchete Agora ponho como em y lo colchetes subdivide en tres partes. e subdividido em três partes. Lo que O que ves vês está compuesto de está composto de las cosas que has visto, as coisas que tens visto, las cosas que son as coisas que são y las cosas que han de ser e as coisas después que hão de de ser estas. depois destas. Es la revelación de Jesucristo. Então, a revelação de Jesus Cristo Tiene tres principales asuntos. tem três principais assuntos. El primero es las cosas que viste. O primeiro é as coisas que vistes. Y lo que ha visto hasta aquí E o que ele viu até aqui es la revelación del Cristo glorificado. é a revelação do Cristo glorificado. Ahí cuando empieza el Apocalipsis con el saludo de Dios, Aqui, quando começa Apocalipse com as saudações de Deus, ahí dice así: aqui está dizendo assim, Juan a las 7 iglesias que están en Asia. capítulo 1, verso 4. João às 7 igrejas que se encontram na Ásia. Entonces ahora dice: gracia y paz a vosotros. Então aqui diz, graça e paz a vós outros, A los siervos. aos servos. ¿De quién? De quem? Del que es Daquele que é y que era e que era y que ha de e venir. que há de vir. Abarca todos los tiempos. Abarca ou cobre Pasado, todos os tempos. presente y futuro. Passado, presente e futuro. Es Dios. Ele é de Deus eternidad de eternidade hacia el tiempo para além do tempo y para el tiempo. e para o tempo, durante todo o tempo. Entonces luego dice: y de los 7 espíritus que están delante de su trono. E da parte dos 7 espíritos que se acham diante do seu O trono. sea que también el espíritu, Ou seja, que o espírito também así se cumple ahora, é setuplo agora. él también participa del saludo. Ele também participa da Saludo saudação. a las 7 iglesias y a todas las iglesias. Ele saúda as 7 Por igrejas tanto, el que es, que era y que ha de venir, e ele saúda as igrejas e a todas as igrejas e, portanto, aquele que é, que era e que há de vir, y también los 7 e espíritus, também os 7 espíritos, y también el Señor e Jesucristo, também o Senhor Jesus Cristo,
saúdam a la iglesia a igreja en Río Claro em Rio Claro y también en Piracicaba e também em Piracicaba cualquier otra de las iglesias e que também estén representadas. qualquer outra igreja. Penápolis también. Amém. Penápolis El também. cielo nos mandó un saludo. Amém. Yo quería darles el saludo O de céu Colombia. mandou saudações a todas as igrejas. Yo me olvidé darles saludo de Colombia. E eu trago saudações da Colômbia. Recíbanla junto con la otra. Receba junto com a outra saudação La del cielo. do céu também. Amén. Entonces, ahí Então aqui dividió foi dividido lo que vio, o lo que dice, viu, lo o que foi dice, visto, lo que ves, o que lo vês, subdividió o subdividiu en las cosas que viste. nas coisas que Esa viste. primera cosa que él vio antes de ver, Essa, porque pri- primero él vio a los candeleros. essa primeira coisa que ele viu, Él vio a porque los primeiro ele viu candeleros. aos candelabros, Mas después viene el medio depois no meio al Hijo del Hombre. viu ao Filho do Homem. Y el Hijo del Hombre es antes de los candeleros. Solo que los seres humanos ven primero la iglesia. E o Filho do Homem está no meio dos candelabros, mas é que os seres humanos primeiro veem as igrejas, veem Y de pronto, mientras observan las iglesias, rapidamente eles conseguem ver as igrejas. mas si lo observan bien, Se começarem a observar bem, van a darse cuenta quién está en medio de ellos. vai perceber quem que está no meio da igreja. Y luego entonces Dios empieza a hablarle a las iglesias. E então Deus começa a falar às El Espíritu igrejas. Santo a todas las iglesias. E o Espírito Santo fala a todas as Para que igrejas. también las iglesias participen de Para este que testimonio. as igrejas também participem desse testemunho. Entonces aquí vemos que la primera parte Então aqui nós vemos que a primeira parte es la cabeza é a cabeça y es el centro. e é o centro. Lo primero que vio Juan A primeira coisa que João viu fue el Cristo foi glorificado, o Cristo glorificado, con varios detalles. com vários Y detalles. cada detalle Y cada es revelación de un aspecto de la plenitud de Cristo. E cada detalhe é a revelação de um aspecto da plenitude de Cristo. Por ejemplo, el cabello blanco Por exemplo, o cabelo branco significa que Él es el juez. significa que ele é o juiz. Cuando Él en el día de la ascensión, Quando ele ascendeu, en el día de la ascensión, no dia da ascensão, Él ascendió a la diestra del Padre, ele ascendeu à destra do Pai, como aparece en Daniel 7. como está ali em Daniel capítulo 7. Él llegó ante el anciano de días. Ele chegou até aquele ancião de El dias. anciano de días es el Padre. E o ancião de dias é o Pai. Y el Padre es el que tiene el juicio. E o Pai é que tem o juízo. Mas la Escritura dice que Dios le dio el juicio al Hijo. Mas na Escritura está Por dito cuanto que es el Deus Hijo del entregou hombre. todo o juízo ao Filho, porque ele é o Filho do homem. Entonces ahora el Hijo Então agora o Filho aparece con el cabello blanco. aparece também com o cabelo Y branco. al final, No final, Dios le entregó el juicio al Hijo. Deus entregou todo o Porque juízo ao es el Filho, Hijo del hombre. porque ele é o Porque Filho do homem, representa porque ele representa a Dios a los hombres. a Deus e aos homens, Y a los hombres ante e Dios. representa os homens diante de Deus. Los hombres pueden decir, ah, Dios. Os homens? Los seres humanos pueden decir, Os seres humanos agora podem dizer: ah, Dios, ah, Deus, como tú eres Dios, tú no sabes lo que somos como nosotros. você é Deus, você não me entende, não sabe quem nós somos, não nos entende. Dios sí sabe. Deus sabe. Y su Hijo se hizo hombre, se vació a sí mismo, Y se seu- hizo uno de E nosotros. seu Filho se fez homem, se esvaziou a si mesmo e se Y fez fue de nós. probado en todo conforme nuestra semejanza. E foi provado em tudo conforme a nossa semelhança. Entonces no pueden decir que Él no sabe Então agora já não podem dizer que ele não sabe, por teoría, por teoria, sino por realidad. Sino Dios se sabe, encarnó. por La realidad. plenitud de la divinidad corporalmente en el Hijo. Deus se encarnou. A Aquele plenitude da Verbo. divindade estava no Filho. Aquele verbo se hizo hombre, se fez homem, en todo semejante a nosotros, em tudo semelhante y a nós, pensado en todo, e tentado em tudo, y venció en todo. e venceu em tudo. Eso es necesario. Isso é Si necessário no, no entenderíamos para que podamos entender possamos entender lo que
es la expiación. o que é a expiação. Si su vida no hubiera sido la que fue como hombre, Se seu filho não tivesse sido em tudo igual ao homem, su muerte no sería expiatoria. sua morte não seria uma morte expiatória. Él tenía que hacerse un hombre Ele teria que se fazer um y homem ser probado como nosotros en todo e ser provado em tudo como y nós, vencer en todo, e vencer em tudo, para que su muerte para que sua morte fuera expiatoria. fosse uma morte expiatória. Segundo, E segundo, para poder pasar el botín de su victoria para a poder nosotros. passar a nós os despojos da sua vitória, O sea, el botín, lo que él ou seja, a conquistó a conquista, nuestro favor. o que ele conquistou por nós, a nosso favor. Cosa es É la muerte de Cristo. grande coisa. A morte de Cristo. No sería A morte de Cristo sin la vida humana de Cristo. não teria grande valor senão sem a vida humana de Cristo. Valoremos la grandeza de su vida. Que nós valorizemos, irmãos, a grandeza da sua vida, Porque esa vida porque essa vida es la que hizo é a que ele fez. lo que hizo que su muerte fuese expiatoria. Essa vida foi que proporcionou que sua morte fosse expiatória, Para poder morir por para, nosotros para poder morrer por nós y darnos su paz. e nos dar sua paz. Entonces, aquí es un detalle de la visión del Cristo glorificado. Então aqui aparece primeiro esses detalhes da visão do Cristo glorificado. Es el capítulo 1. Esse é o capítulo 1. O sea, la cristología. Ou seja, a Propiamente cristologia, la revelación de Jesucristo. a revelação de Jesus Lo Cristo, que dice. o que ele viu. Juan mucho tiempo había andado con el Señor Jesús. João havia andado com o Senhor Jesus muito tempo, Se recostaba íntimamente. até mesmo se recostava no peito do Senhor, de modo íntimo. Porque la manera como se comía la Santa Cena. É porque a forma que eles comiam a ceia naquele Las tempo, mesas no eran como esta. a mesa não era A assim veces como essa. nosotros vemos que las mesas donde pintan al Señor en la Santa Cena. Às vezes vemos aquela mesa onde era pintam o como Senhor na una- Santa una Ceia, de estas, como la de- e ali a mesa é como uma la de Cristo dessas. da Vinci. Ali é o Cristo de Davi, Pero la mesa no era así. mas a mesa não era desse La jeito. mesa era como una U. A mesa era em forma de U, Y se reclinaban uno al lado del otro. e eles se reclinavam um ao lado do outro, Alrededor de la U. ao por derredor daquele, por fora da fuera, y mesa, por dentro se iba sirviendo. e por dentro ia sendo servido. Entonces al recostarse uno así, Então, se reclinar assim, el que se recostaba en la mesa o que se recostava na mesa era Juan. era João, Y el que estaba detrás recostado e o que estava de trás recostado era el Señor Jesús. era o Senhor Por Jesus. eso Juan se recostaba y le preguntó: E por isso João se reclinou e perguntou: ¿y quién es el que va a traicionar? quem é que vai te trair? Y le dijo así: E eu que disse: yo le dé el pan mojado. o que A quien yo le dé a quem eu der aquel pan aquele mojado. pãozinho molhado. Muchas cosas Muitas coisas solamente las supo Juan somente soube João y las pudo decir después. e as pôde dizer depois. Mas otras cosas no las pudo decir. Mas outras coisas ele não pôde Pero dizer, sí las pudo ver mas as pôde ver y oír. e ouvir. Por ejemplo, él oyó lo que dijeron los 7 truenos. Ele ouviu, por Apocalipse exemplo, 10. o que os 7 trovões de Apocalipse 10 disseram. Y cuando iba a escribir, E quando ele foi escrever, le dijo: no lo escribas, foi dito: não escreva, séllalo. sela. Entonces está sellado. Então está selado. Solo Juan Então só João y ouviu no lo pudo decir. e não pôde dizer. Eso solo lo puede saber cada uno. Isso, Hay cosas que solo el Señor sabe. há coisas que só o Senhor sabe. Él tiene un nombre Ele tem um nome que nadie conoce. que sino ninguém él conhece mismo. senão Ele mesmo. Quiere decir que solo Él sabe quién es Él. Que significa que somente Ele sabe quem Ele A é. plenitud. A plenitude. Porque el nombre Porque o homem representa representa o significa ou significa lo que la cosa es. o que aquilo En é. este caso, lo que la persona es. E o nome significa o que a coisa em si é. También el Señor va a dar a cada uno de sus vencedores E o Senhor lhe dará a cada um dos seus vencedores un nombre nuevo. um novo nome. Eso significa que Dios que Deus va a poner un nombre vai pôr um nome que que significa lo que tú o que significas você para Él. significa para Ele.
Porque nosotros estamos en un proceso. Porque nós estamos num Pero Él processo. ya nos conoció anticipadamente. Mas Ele já nos Y Él conheceu nos está antecipadamente. llevando a nuestra verdadera E Ele identidad está nos levando à verdadeira identidade diante dele. en Él. Nele mesmo. Entonces el nombre que Él dará a cada uno Então o nome que Ele vai dar a cada um es lo que tú llegarás a ser é o para que Él. você chegará a ser para Y Él Ele. está trabajando en nosotros. E Ele está trabalhando em Y por nós. eso ese nombre nuevo Por isso esse nome novo es una recompensa. é uma recompensa. Porque es la expresión Porque é a expressão de tu significado. do teu El significado ser humano como ser humano. no puede vivir sin significado. O ser humano não pode viver sem um significado. Hubo un famoso de las escuelas de Viena de psicología. Houve alguém famoso nas escolas da psicologia. Ha habido 3 famosas escuelas de psicología. Há 3 escolas famosas de psicologia em en Viena, Viena, la capital de Austria. na parte da Áustria. La primera A primeira es el psicoanálisis é a psicanálise de Sigmund Freud. de Sigmund Freud. La segunda A segunda es la escuela individual. é a escola individual, individualista del individuo do indivíduo de Alfred Adler. de Alfred Adler. Y la tercera E a terceira es la escuela é a escola de Viktor de Frankl, Viktor Frankl, que tiene que ver con la logoterapia. que tem a ver com a La Logoterapia. Así se le llama esa escuela. logoterapia. A una psicoanálisis de Freud, A psicanálise de Freud, a otra a outra psicologia individual de psicologia Adler, individual y de la tercera Adler, Adler. la A-D-E-L-E-R, Alfred Adler, un gran psicólogo, Sí. famoso, creador de esa escuela de la psicología individual. Sim. Todo eso de los complejos de inferioridad y superioridad. todo Esses eso complexos de se debe a esa inferioridade, escuela. superioridade, foi tudo ele que falou. Essa escola. Y la tercera E a terceira é a de Viktor Frankl. é a de Viktor La Frankl. más cercana y parecida A al mais cristianismo. parecida com o cristianismo, Él era un judío, ele era um judeu creyente. crente. Y entonces Então, el centro de sus o asuntos centro dos seus assuntos era la necesidad era a necessidade de de significado. Gente que no sabe para qué vive, As pessoas que não sabem para que no vivem, tiene sentido que en la não tem vida, sentido na vida, se sienten mal. se sentem mal. Algunos se suicidan, no saben para Alguns qué se viven. suicidam porque não sabem para que Pero vivem. cuando alguien le ama y le aprecia algún detalle, Mas quando alguém acrescenta a ele ay, porque significado, siente que valió la pena haber ele existido. sente que valeu a pena ter existido. Qué precioso que el nombre que Dios le va a dar a cada Que uno. precioso, irmãos, que o nome que Deus vai dar a cada um, Vencedores aos vencedores, es lo que expresa lo que esa persona significa é aquilo para que Dios. expressa o que aquela pessoa significa para Deus. Que Dios no nos ama como si fuéramos jabones iguales salidos de una fábrica. Porque Deus não nos ama como nós fôssemos tudo soldadinhos de chumbo, uma coisa formatada saindo de uma fábrica. O sabonete de O sabonete de fábrica, tudo iguaizinhos. Entienden, hermanos. Os irmãos entendem? Dios es el que nos da sentido. Deus quer nos dar Él sentido. nos ama y nos da valor. Deus nos Él ama que e nos no dá valor. necesita nada, Ele que não necessita de nada, ama de tal manera ama de tal maneira que Él nos da, Él es el sentido de nuestra vida. que Ele nos dá a si mesmo para ser o sentido da nossa vida. Valora, E Ele nos valoriza. que Él nos valora, qué precioso. Que precioso, irmãos. No nos merecemos. Nós não Él lo va a merecemos, hacer así. mas Ele vai fazer Él isso. sabe que necesitamos. Ele sabe que nós El necessitamos significado de la de vida. significado na Pero ese vida. significado ningún otro nos lo puede dar. Mas esse significado ninguém mais pode nos Solo dar. el Señor mismo nos Só puede dar o Senhor mesmo pode nos dar y significado saciar e saciar toda nuestra necesidad total. toda a nossa necessidade total. Y esa necesidad de significado Essa necessidade de en la significado vida na vida fue la que descubrió los campos de concentración foi en que estuvo o que foi descoberto naqueles campos de concentração por Viktor Él Frankl. estuvo ahí Ele esteve lá y descubrió que los que no tenían significado en su vida no podían recuperarse del trauma de descobriu que aqueles que não tinham significado na sua vida não poderiam se recuperar dos traumas sofridos ali nas humilhações do nazismo. pero los que encontraron su significado en Dios Mas aqueles que encontraram seu significado em Deus
foram recuperados. Y ese es el objetivo de la logoterapia. E esse é o objetivo da logoterapia. Tercera escuela de Viena. Essa é a terceira escola de Viena. Dije esto para ilustrar lo que significa la piedrita con un nombre escrito. Eu disse isso para ilustrar o significado da pedrinha branca com um novo nome que ninguém conhece senão aquele que o recebe. No podemos menospreciar a nadie. Por isso não podemos desprezar nada, Ni decirle raca ni pato. nem dizer raca a ele, O fato. O- Como as virgens patos. ou nécios, ou todos. Eso es grave. Isso é grave, Que es puesto en juicio. porque estamos Siempre se sujeitos a juízo, como lo dice el Señor en el sermón del como o Senhor nos disse ali no Sermão do Monte. No podemos menospreciar a Nós nadie. não podemos desprezar ninguém, Porque nenhum Dios dos lo hizo pequeninos. con amor y con porque o propósito. Senhor o fez com amor e com propósito. Y no lo hizo solamente para usarlo, E não o fez somente para que ele fosse usado, sino para saciarlo, senão para saciá-lo, para darle sentido para dar a ele y sentido e satisfacción. satisfação. La satisfacción al ser A satisfação ao ser proviene del amor de Dios. vem do amor de Deus. El amor de Dios O amor de Deus es el que nos é o que nós dignifica. é o que nos dignifica. Amém? Entonces, hermanos, Então, irmãos, ahí vemos la segunda parte. aqui vemos agora a segunda parte, 19. no verso Las 19. cosas que has visto As coisas que tens visto son cristocéntricas. são cristocêntricas, Pero acordémonos de que Cristo mas nos lembremos que Cristo también também le dio un lugar a la iglesia deu um lugar à igreja. en la propia cristología. Na própria cristologia, Cristo es el Cristo de la Trinidad, Cristo é o Cristo da Trindade, de la eternidad, da eternidade, de la arquitectura y planeamiento, da arquitetura e planejamento, de la creación, da criação, del sustento, do sustento, de la providencia, da de providência, toda la creación, de toda a revelação, de toda la creación, de toda a criação y también la e revelación, também da revelação, y también la salvación, e também da y salvação, también el reino, e também do y reino también el juicio. e do juízo. Pero hay Mas há uma coisa, un ítem um item cristológico cristológico que tiene que ver con la iglesia. que tem a ver com a igreja. En la primera de los Corintios, Em 1 Coríntios, capítulo 12, capítulo 12, allí se nos dice, ali nos está nos dito: así como el cuerpo assim como o corpo es uno, é um, mas tiene muchos miembros, mas tem muitos membros, así también, assim também, y nosotros diríamos, e nós outros íamos dizer, la iglesia, é a igreja, que viene hablando del cuerpo, porque vinha falando do corpo. tiene muchos miembros, Tem muitos membros. así es la iglesia. Assim é a igreja, nós Pero falaríamos la Biblia assim. no dice que es la iglesia, Mas a Bíblia não es, diz que é a igreja ali, ainda que seja. mas dice, Ainda diz ali então: así como el cuerpo, assim como o corpo, teniendo muchos miembros, tendo muitos membros, y no solo, e são um só, así también assim também Cristo. é Cristo. Cristo Cristo. es como un cuerpo Cristo é como o corpo, que que tem muitos membros. Otro aspecto de la cristología. É outro aspecto da cristologia. Así que la cabeza Assim que a cabeça aparece como cabeza de un cuerpo aparece como a cabeça de um corpo, que recibe que recebe lo que él mismo recibió. o que ele mesmo recebeu. Padre, Pai, la gloria que te diste, a glória que me deste, yo les he dado a ellos. eu dei também a eles. Y por eso también dice en E Efesios, por isso está dito também em Efésios: la plenitud a plenitude de aquel daquele que todo lo llena en que todo. tudo enche em todos. Esa es la definición de iglesia. Essa é a definição da igreja Escribe Pablo en que Efesios. Paulo escreveu em Y Efésios. la otra cara de la moneda. E a outra cara da moeda, diciéndolo también de allá para acá. de lá para cá, em Colossenses, Dice diz: el cuerpo, o corpo, el cual es la plenitud. que é a plenitude. Aquí dice la plenitud, A plenitude, la cual es el cuerpo. a qual é o corpo. La plenitud de aquel, el Padre. A plenitude é Que le daquele do agradó Pai. que le dijo habitase Diz que toda su Ao plenitud. Pai agradou que no Filho habitasse toda a sua La plenitude. plenitud de la divinidad corporalmente. A plenitude da divindade corporalmente, Todo lo que el Padre le dio al Hijo. tudo que o Pai deu ao Filho, Ahora el
Espíritu se lo da a la iglesia. O Espírito dá à igreja. Por lo tanto, es el Padre en el Hijo, Portanto, o Pai no Filho, y el Padre y el Hijo, o Pai no Filho, por el Espíritu, pelo Espírito, en nosotros. é em nós. El Padre y yo vendremos O Pai e eu viremos y haremos con él e morada. faremos nele morada, Cuando viene el Consolador, quando vim o Consolador, el Espíritu. o Espírito. Entonces ahí hermanos estamos viendo lo que el Señor Então aqui, irmãos, pensó en la iglesia. estamos vendo que o Senhor Como pensou na el igreja. Padre pensó revelarse por el Hijo, Como o Pai pensou em se revelar pelo Filho, ahora el Hijo pensó incorporarse o Filho pensou y em formarse se incorporar, se formar en na igreja. Él formarse en la iglesia. Se formar Él na mismo, igreja. Ele mesmo. conformarnos a su plenitud. Nos conformar à sua plenitude. Entonces ahora después del primer aspecto, las cosas que viste, Então agora, depois de ver o primeiro aspecto das coisas que vistes, que es la cristología, que é a cristologia, ahora viene la eclesiología, agora vem a eclesiologia, las cosas que son, as coisas que são las que continúan acá. as que continuam nesse versículo. Cuando él ve la revelación del Hijo dispensándose a la iglesia, As que estavam sucedendo quando ele viu a revelação do Filho se dispensando à igreja. porque la plenitud de Cristo Porque a plenitude de Cristo es la llenitud de la iglesia, la plenitud de la iglesia. é a plenitude da La igreja. plenitud de Cristo es para llenar la iglesia. A plenitude de Cristo é para encher a igreja. Cristo ascendió Cristo ascendeu para llenarlo para encher tudo y lo hace para el Padre. e o faz para o Pai, Para que Deus para que sea Deus todo en seja todo. tudo em todos. El Padre le somete todo al Hijo. O Pai submete tudo ao Filho. Cuando todo le ha sido E sometido, quando tudo está submetido ao Filho, el Hijo se lo somete al o Padre. Filho submete-se ao Pai, Para él recibe gloria, para que ele receba glória para la gloria del Padre. para a glória do Pai. Padre, Pai, glorifica a tu Hijo, glorifica teu Filho, para que tu Hijo para que teu Filho te glorifique a ti. Que amor tremendo, que amor profundo. Então a segunda coisa, essas três divisões da revelação de Jesus Cristo, é as coisas que são. As coisas que são, que estão acontecendo agora e que estão acontecendo no céu e na terra, e não só no céu e na terra, mas no universo inteiro. O que é principalmente que está acontecendo? O que Deus deu ao Filho? O Pai disse ao Filho: Filho, assenta-te à minha direita. Por isso ele ascendeu e se assentou à destra do Pai. E para que o Pai o chamou para se sentar à sua destra? Para colocar debaixo da planta de seus pés todos os seus inimigos. Isso é o significado de toda a história, irmãos. Ele se assentou à destra do Pai, para que tudo seja submetido a Ele. Então Ele enviou o Espírito para regenerar a igreja, para renová-la, para santificá-la, para enchê-la de toda a sua plenitude. Então agora ele segue aquele primeiro espetáculo do Senhor. É a edificação dele, a formação dele na igreja. Então, a revelação dele é ele abrindo o seu coração à igreja. Esses dois capítulos, capítulo 2 e 3 de Apocalipse. Aí nós vemos o Senhor discernindo as necessidades e desafios que a igreja passaria. Mas Ele mesmo é a resposta para todas as necessidades e os desafios que da igreja. Portanto, a edificação da igreja é através de tudo que ela passa, recebendo um pouco mais de Cristo. Tudo o que acontece é para nos capacitar
para receber um pouco mais de Cristo. La formación de Cristo en nosotros. A formação de Cristo em Es nós la respuesta é a resposta a todas as necessidades a da todas as necessidades igreja da y a igreja todos los desafíos que pasan todas las iglesias, e a todos os desafios que passam todas as todas igrejas, las pruebas. todas as provas, Porque aquí estamos siendo probados. porque aqui Y no estamos sendo podemos provados. responder a la prueba con algo nuestro, E não podemos responder a essa prova com algo nosso, sino con algo de Dios, senão com algo de Deus, por Cristo por Cristo y por el Espíritu. e pelo Espírito. Entonces, esas son las cosas Então, essas são as coisas que são, lo que él ha estado haciendo en la historia o que Ele está fazendo na história da La igreja. obra maestra del Señor A obra mestre do Senhor es la esposa de él. é desposada. É sua esposa, sua noiva. Eso es lo que Dios está haciendo. Isso é o que Deus está fazendo. Entonces, cuando Dios habla a las 7 iglesias, Então, quando Deus fala para 7 igrejas, el Espíritu lo habla para o todas. Espírito está falando para todas. Es el abrir del corazón de Dios. É o abrir do para coração que de Deus, conozcamos al Señor. para que nós conheçamos o Veamos Senhor. cómo es. Sim, Veamos vejamos cómo como o es. Senhor. Y a veces E às vezes no entendemos nós não que las entendemos pruebas porque pasamos, Que as- las situaciones difíciles, que as provas e situações difíceis pelas quais no passamos, solo individual, sino como iglesia, não só individualmente, mas como igreja, son una ocasión são uma ocasião para para considerar considerar a Dios a Deus como no lo habíamos visto. como não havíamos visto Pero ahora, antes. gracias a la situación, Mas agora, graças à que no situação, tenemos salida por nuestra fuerza, que nós não temos saída que no por nossa sabemos força, qué hacer, que nós ficamos sem saber o que fazer. qué bueno no saber qué hacer, Que bom, irmãos, não saber o que fazer, porque así puedes decirle al Señor, porque assim você pode no dizer ao sé Senhor: hacer, Senhor, não sei o que fazer, ¿qué hago? te amo, Y si, ¿qué hago? o que faço? Y si tú le preguntas al E se você Señor, pergunta ao Senhor, verás ocasión nessa de ocasião, ayudarte. você vai dar a ocasião dele te ajudar, dele se revelar um pouco mais. Señor en Mateo 16, Porque o Senhor diz em Mateus 16 que sobre la roca de la revelación de que Jesucristo sobre a rocha da revelação de Jesus es Cristo edificada la iglesia. é que a igreja é edificada. La verdadera edificación de la iglesia A verdadeira edificação da igreja es la revelación de Jesús. é a revelação Cada de vez Jesus Cristo. Cristo siendo-nos revelado. Cada vez que Jesus Cristo vai sendo nos revelado. Ese es el trabajo del Espíritu Santo. Isso é o trabalho do Espírito El Santo. Señor Jesús dijo, O Senhor Jesus disse: cuando Él venga, quando Ele vier, Él me glorificará. Ele me glorificará. Él abrirá nuestros ojos Ou seja, Ele abrirá os nossos para ver olhos su gloria. para ver a sua glória. Padre, Pai, que donde yo estoy, para que onde eu estou, Pai, eles estejam comigo, para que vean la para que gloria vejam me has a dado. glória que Tu me Y deste. cuando vemos su gloria, Porque quando vemos a Sua glória, lo contemplamos, contemplamos, nosotros mismos también nós mesmos somos também transformados somos transformados de glória em de glória, glória em glória, en la misma na imagen. mesma imagem Lo que el Padre hizo con el Hijo, que o Pai fez com o ahora el Filho, Hijo lo hace con agora o nosotros, Filho faz por conosco, medio del Espíritu Santo. por meio do Para Espírito que Santo, seamos uno, para que sejamos como um, el Padre y el Hijo como o son Pai uno. e o Filho são um. Oh, Qué cosa tremenda. que coisa tremenda! Qué objetivo. Que objetivo! Que significado na vida! Que supremo. Que supremo chamamento tiene la iglesia. tem a igreja! Así que las cosas que son, Assim que as coisas que são, que retratan y explican toda la historia que de la retratam e iglesia. explicam toda a história da igreja, Hay gente que hace análisis de la historia secular. a gente quer fazer a análise da história secular. Sucede en la noticia Sucedem notícias y hacemos análisis e fazemos análises y tratamos de e comprender. tratamos de compreender. Pero Mas o mais importante que está acontecendo é o que o Pai está fazendo com o Filho e o Espírito Santo por, em e com a igreja. Ele morreu por nós. Agora ele não só fez por, mas faz em e quer fazer também com. Por isso é a seus servos a revelação. E também nos revela o que há de vir. Porque se ele tem um objetivo, ele tem uma maneira de fazer isso. E se conseguimos entender o que ele está fazendo, como ele é o Senhor da história, e como ele trata com cada espírito da época para conhecer a ele, por que ele permitiu as bestas?
para que sirvam de contrastes com para ele, que vean cómo Él es mejor. para que nós possamos ver como ele é melhor que essas ¿Por qué es bestas. poderoso el diablo? Por quê? ¿Por qué es poderoso el diablo? Por que o diabo? Y Dios le permite hacer tantas cosas. Por que Deus permite que o diabo faça A veces tantas coisas? pareciera que el diablo es más E fuerte, parece que o diabo é mais forte, pero el Señor lo permitió mas o Senhor permitiu para mostrar nele o seu poder, para avergonzar lo que es por medio de lo que no es. e para que ele possa mostrar o que ele, o Senhor, é por meio de mostrar o que o diabo não é igual a ele. Dijo, de la boca de los niños fundaste la fortaleza. Como está dito nos Salmos, pela boca de pequeninos suscitaste força. ¿Qué hace el pequeño? O que os pequeninos fazem? Llora Choram y depende de su e madre. dependem de sua mãe. Y eso es suficiente. E isso é Para que suficiente la madre acuda. para que a mãe o Puede acude. ser que haya muchos otros ruidos, Pode ser que haja muitos outros ruídos, barulhos, mas la madre no se despierta. mas a mãe não se dá conta disso. Mas um pequeno Pequeno mexidinho do pequenininho, ela já se desperta, porque ela está pendiente dele. porque ela está, cuidando dele. Então, há algo que Deus vai revelar de si. Há algo que Deus vai revelar de si. Permite coisas que podemos chamar terríveis. Quando Ele permite coisas que nós possamos chamar de terríveis, mas quando entendemos o sentido do porquê Deus as permitiu, nós vamos justificar a Deus. Vamos dizer, Senhor, Tu és justo porque fizeste dessa maneira. Agora nós entendemos. Por isso diz o dito: não há mal que por um bem não venha. Amém? Então, isso é o que Deus quer fazer. E para isso Ele criou a igreja como esposa dele, co-herdeira com Ele, companheira com Ele, para fazer as coisas com ela como o Senhor faz com o Pai. Então aqui diz: e las cosas que han de ser después de eso. Versículo 19 do 1: e as coisas que hão de ser depois dessas, as que viste, cristológicas, plenamente. As que são, também eclesiológicas, mas eclesiológicas em Cristo. E as que hão de ser, esse aspecto escatológico da revelação de Jesus Cristo. Ou seja, que temos a revelação de Jesus Cristo propriamente cristológicas. E temos a revelação eclesiológica de Cristo. E também temos a revelação escatológica de Cristo. Até 10 horas. Bom, vou procurar outro pedacinho nos próximos 15 minutos. Vamos para o capítulo 14 de Apocalipse. Apocalipse, capítulo 14. E antes de ler aqui, quero que você localize a passagem. Quero que você localize a passagem, que é a mensagem dos três anjos, desde o versículo 6 até o versículo 13. Essa passagem está na segunda parte de Apocalipse. Apocalipse está dividido em duas partes. Vamos ver no capítulo 10. Mas vamos deixar marcado o 14. Vamos voltar no capítulo 10. E vamos ler no versículo 8. Diz: a voz que eu ouvi vinda do céu estava de novo falando comigo. Ou seja, que ele já tinha falado. Ele já havia falado. O que vês, escreve. As coisas que viste, as coisas que viste, as coisas que são, as coisas que hão de suceder. Revelação de Jesus Cristo.
as coisas que se referem à edificação da igreja, e as que hão de vir, que começa desde o capítulo 4. E lá no capítulo 4 diz: João, suba até aqui que eu vou te mostrar as coisas que vão suceder depois destas. O aspecto escatológico da revelação de Jesus Cristo. A palavra escatologia vem da raiz da palavra escatom. E a outra logos. Escatom significa as últimas coisas. As últimas. As coisas finais. Depois. Sim. Então, escatologia significa estudo das últimas coisas, o sentido de todas as coisas. ¿Dónde está el alma de cada persona? Aonde está a alma de cada pessoa? Aonde estão os que se encontraram com Cristo? E aonde estarão os que não receberam a Cristo? Os quais servem para mostrar a loucura de não estarmos com Cristo. E essa revelação também é por amor. É por amor. As pessoas não creram e agora se encontraram com sua própria loucura. Agora o Senhor. Agora o Senhor é cordura, o contrário da loucura. Ele é uma pessoa sóbria. Sim. Distinto de loucura. Então, no capítulo 10, no verso 8, nos diz que essa voz é aquela que já havia falado do céu. Agora fala uma outra vez. Diz agora outra vez. Ou seja, essa é uma segunda vez que vai falar essa voz. A palavra outra vez, no grego, é palim. Outra vez, de novo, novamente. Então aqui diz: Ve e toma o livrito. Vai e toma o livro. Livrinho aparece no original grego. Aqui aparece a palavra livrinho no original grego. Porque era um livro pequeno. Deus havia sellado o livro. Primeiro Deus havia fechado o livro? Fechado o livro. Sim. E agora? Ele entrega ao filho. E o filho abre. E ninguém senão o filho podia abrir o livro. E quando por fim o livro se abre, o resultado da abertura é que todos os reinos do mundo foram submetidos ao Filho. E o Filho submeteu tudo ao Pai. E tudo que é do Pai é do Filho. E o que é do Filho é do Pai. E o que o Pai deu ao Filho, o Filho deu à igreja. Que coisa, irmãos. Deus está fazendo. Deus está fazendo algo e não podemos nos distrair pelo que o diabo está fazendo, em vez de saber o que Deus está fazendo. O diabo quer nos colocar debaixo de jugo para que nós façamos tijolos para Faraó. Ele quer nos fazer suco, nos pegar como suco. Tá bom. Espremer-nos, né? E estamos como se fôssemos escravos, sendo libertos, porque não creemos e confiamos nele. E às vezes ficamos como escravos, sendo que já somos libertos, porque nós não cremos nem confiamos nele. Então aqui no verso 10, no capítulo 10, diz: vai e toma o livro que está na mão do anjo, que se acha. E diz o versículo 9: fui, pois, ao anjo dizendo que me desse
que me desse o livrinho. Y él me dijo, E ele então me falou: toma y cómelo, toma-o e devora-o. y te amargará el vientre, Certamente ele será amargo no teu estômago, pero en tu boca será dulce como la miel. mas em tua boca será doce como mel. Lo mismo que pasó con Ezequiel. O mesmo que aconteceu com Ezequiel. Se reveló Quando el Señor Jesús, o Senhor Jesus se revelou a porque ele, Él es la imagen de la gloria porque de Dios que ele aparece en é el a capítulo imagem 1 da glória de Deus que aparece em Ezequiel capítulo 1, y en el 10 e no capítulo y 10, en el 23 e no capítulo 23, e no 43. Entonces le fue dado Então lhe foi dado un rollo um rolo sellado fechado para que Ezequiel se lo comiera. para que Ezequiel comesse. Cuando él se comió ese rollo, E quando ele comeu esse rolo, comenzó a profetizar durante 48 capítulos. começou a profetizar 48 capítulos. Y ahora el Señor E agora o Senhor le da el librito dá o livrinho que estaba cerrado, que estava fechado, el cordero lo va abriendo, que o cordeiro abriu, y ahora ya va a abrir el séptimo sello, e agora já abriu o sétimo selo. y entonces él tiene que comerlo lá. Então agora João tem que comer. Dice para qué. E diz para quê? Dice, verso 10. Versículo 10. Entonces tomé el librito de la mano del ángel Fui e tomei o livrinho da mão do anjo y lo comí. e o devorei. Era dulce en mi boca como la miel. E na minha boca era doce como mel. Pero cuando lo hube comido, Mas quando comi, amargó mi o vientre. meu estômago ficou amargo. Y él me dijo, E ele me disse: es é necesario necessário que profetice que profetizes Palim outra vez sobre muchos pueblos, sobre muitos povos, naciones. nações, Línguas línguas e reis. e reis. Entonces ahí te das cuenta Então precisa se dar que conta cuando Juan se comió la revelación que el quando- Señor Jesucristo que le quando dio, João comeu a revelação que Jesus Cristo lhe deu, ahora le dio una nueva profecía. agora lhe deu uma nova profecia, Pero sobre las mismas cosas que ya mas a había respeito hablado, das mesmas coisas que ele havia falado. otra vez, E ele vai falar uma segunda vez, profetizar otra vez. profetizar uma segunda O sea, vez. toda la primera mitad, los 11 primeros capítulos Toda a del primeira Apocalipsis metade dos primeiros 11 capítulos de Apocalipse es una profecía é uma profecia de la revelación de Jesucristo da revelação de Jesus que Cristo, abarca que abrange pueblos, povos, tribus, tribos, nações e línguas. De hecho, cuando tú lees en la primera parte, De sorte que quando você lê a primeira parte, por ejemplo, en el capítulo 7, por exemplo, no capítulo 7, ahí habla de las tribus, ali fala das de tribos, las 144.000, das 144 mil, de las 12 tribus das de 12 Israel. tribos de Israel. Y después E depois habla de una multitud incontable Depois fala de uma multidão incontável, de toda tribu, de toda tribo, povo, língua e nação, que lavaron sus ropas que lavaram suas vestes en la sangre del no Cordero sangue do Cordeiro y salieron e, de sa- la tribulación. e saíram da tribulação. Ustedes ya ven que ya en la primera parte Então había vocês veem que profetizado naquela primeira parte de tribus, Apocalipse pueblos, já lenguas y havia naciones, profetizado sobre línguas, povos, línguas e nações, entre las cuales las iglesias crecen, entre as quais as igrejas crescem trabajan para Dios. e trabalham para Deus. Pero comenzó por Israel. Mas começou por Israel. No vayas todavía a los gentiles. Jesus disse: não vá primeiro aos gentios, Vá primeiramente a las ovejas vá primeiro às perdidas de la ovelhas casa de Israel. perdidas da casa de Israel. Y después, E depois, los que no se juzgaron dignos de recibirlo, os que não se julgaram dignos de recebê-lo, esa salvación, essa salvação, recibieron al não Señor. receberam o Senhor. Entonces dijeron los apóstoles, Então os apóstolos ahora disseram: nos volvemos a los agora gentiles. nos volvemos aos gentios. ¿Cuál es la segunda parte de Apocalipsis 7? Qual é a segunda parte lá do capítulo 7 de Apocalipse? Así como la primera habla de la profecía acerca de las 12 tribus de Israel, Assim como a primeira parte do capítulo 7 fala das profecias das 12 tribos de Israel, la segunda parte habla a segunda parte fala acerca de todas las demás acerca de tribus, pueblos, todas lenguas as y demais naciones, tribos, povos, línguas e nações, lavados con la sangre lavados del com o sangue do Cordeiro, saindo da tribulação, estando en pie, estão em delante pé del Señor, diante do Senhor, glorificando, glorificando ao Senhor. Eso es lo que Él está haciendo. Isso é o que Deus está Y fazendo. esa fue la profecía E essa foi a profecia en la primera parte. na primeira parte de Ahora Apocalipse. tiene que volver a profetizar Agora- otra vez de lo que ya había profetizado. Agora aqui ele vai voltar a profetizar daquilo que já havia profetizado na primeira parte. Que tiene que confirmar
confirmar Ou seja, que ele tem que confirmar la revelación. a revelação que foi dada primeiro. Y entonces el librito Então o livrinho que se comió Juan que João comeu es el que completa toda la profecía. é aquele que completa toda a profecia. Y por eso en el 14 vuelven a aparecer. E por isso lá no capítulo 14 otra vez los 144. volta a aparecer de novo 144 mil. Y yo digo, no 144 mil, los 144 Eu digo, mil não. de la primera parte son los mismos de la segunda. E eu digo que os 144 mil da segunda parte são os mesmos 144 mil da primeira. Porque aqui ele está voltando a profetizar. Palim, ele está falando de novo do que já devia profetizar. Porque se não fossem os mesmos, não seria confirmada a profecia. O Senhor diz que em boca de 2 ou 3 testemunhas toda palavra se conste. E o que prova que os 144 mil do capítulo 14 são os mesmos do capítulo 7 é a profecia do remanescente de Israel em Sofonias. Em Sofonias está se falando do remanescente final de Israel, com as mesmas palavras que são usadas para o remanescente no capítulo 14 de Apocalipse. No capítulo 14 eles se acham sobre o Monte Sião. E no capítulo 7 eles são das 12 tribos de Israel. Então, irmãos, a segunda parte confirma a primeira parte, porque Deus cumpre as suas próprias leis hermenêuticas. Ou seja, que se uma palavra é verdade, aparece pelo menos em 2 ou 3 lugares, passagens paralelas, onde se fala da mesma coisa. A segunda parte de Apocalipse, desde o capítulo 12 até o 22, que são também 11 capítulos iguais à primeira parte, são a confirmação e a conclusão. Esse livrinho aberto que João comeu e profetizou e completou o Apocalipse. E como começa a segunda parte? Como começou a Bíblia. Aí vocês veem uma mulher. E essa mulher tem uma semente. E essa semente vai ser confrontada pelo diabo, o dragão. E o dragão vai ir no calcanhar dessa semente. Mas a semente da mulher esmagará a cabeça do dragão. Por isso Apocalipse 3, verso 15 se chama-se Gênesis 3:15. Gênesis 3:15 chama-se proto-evangelho. Ali Deus diz ao diabo: porque fizeste isso, maldita serás mais do que todas as bestas do campo. Pó comerás todos os dias da sua vida. E porei inimizade entre a tua semente e a semente da mulher. A semente da mulher te esmagará a cabeça. Isso sucederá quando a semente da serpente ferir o calcanhar da semente da mulher. Então, a semente da mulher que Deus fala em Gênesis é Cristo. E ele é o filho varão que se forma depois no ventre da igreja. Depois ele. E esse é o primeiro sinal. Uma mulher com dores de parto deu à luz um filho varão destinado a reinar sobre tudo. O que se diz ali nos Salmos, no capítulo 2. O que está dito na vinda de Cristo em Apocalipse 19.
del destino del hijo varón. Isso é o que está se dizendo a respeito do destino do filho varão. Es Cristo. É Cristo. Primero tiene la parte cristológica. Primeiro tem a parte cristológica. Luego su formación en la iglesia. Logo, então, a sua formação na igreja. Y luego la glorificación de la iglesia. E depois a glorificação da igreja. Porque la glorificación del hijo. Porque a glorificação do filho es la gloria del Padre. é a glória do Pai. Y la glorificación de la iglesia. E a glorificação da igreja es la gloria del hijo. é a glória do filho. La gloria del hijo. E a glória do filho la gloria del Padre. é a glória do Pai. Portanto, a glorificação da igreja também é a glorificação do Pai. E nisso é glorificado meu Pai. E que vades e deis muito fruto. Então Jesus Cristo disse ao Pai: glorifica teu nome. E Deus respondeu com voz de trovão. E o que diziam esses trovões? Já o tenho glorificado. Mas disse algo mais: o glorificarei uma segunda vez, outra vez. A primeira vez foi quando Cristo foi glorificado. Cristo glorificou o Pai. E o Pai glorificou o Filho, para que o Filho glorificasse o Pai. A segunda vez agora, Cristo formado na igreja vai ser a nova glorificação do Pai. Eu glorificarei uma segunda vez como uma vitória confirmada que ninguém mais pode então contestar. Amém. Amém? Uma vitória incontestável. Uma vitória incontestável. Então, irmãos, a segunda parte de Apocalipse. Do que trata a segunda parte de Apocalipse? Do que João comeu. E profetizou uma segunda vez. Outra vez sobre o mesmo que ele já havia profetizado. Por isso que diz outra vez. Por isso, se os 144.000 do capítulo 14 não fossem os mesmos do capítulo 7, então não seria outra vez? Seria outra coisa. Mas para que seja uma segunda vez do que se falou no capítulo 7 de povos, línguas e nações, então tem que se tratar do mesmo, da confirmação, no segundo capítulo. E quando você vê no capítulo 12 até o final, capítulo 2 de Sofonias até o final, você vai ver o remanescente de Israel. O fim de Israel. O remanescente final de Israel, do tempo do fim. Os 144.000 são o remanescente final de Israel. As frases que Deus fala por meio de Sofonias, que estão incrustadas, que se fala dos 144.000 do capítulo 14. Amém. Já temos 3 passagens então, que falam da mesma coisa. Então, nessas passagens, depois de falar deles, chegamos agora à mensagem dos 3 anjos. E essas 3 mensagens dos 3 anjos têm a mesma ênfase que aparece no colchete que vemos no capítulo 1 de Apocalipse. O que vês, subdividido. O que viste, cristológico. As coisas que são, eclesiológicas. Cristo eclesiológicas. Toda a revelação de Jesus Cristo, incluída a escatologia. É as que vão dizer depois. Aqui nós vemos a ênfase do céu nos tempos do fim. Sim, ali estávamos no tempo de João. Agora estamos nos últimos tempos. E a ênfase celestial é exatamente igual. Vejam. Apocalipse 14, desde o verso 6 ao verso 13.
Vem depois, Sim. esta passagem, viene Vi depois. outro anjo. Sim, viene después Vem depois dos 144 mil do capítulo 14. Que vino después de los 144.000 del 7. O que nós vemos lá do capítulo 7, depois dos 144 mil? Las tribus, pueblos, lenguas y As naciones. tribos, povos, línguas Y e ahora nações. viene después de los E agora 144.000, aqui, depois dos 144 mil, diz: vi volar por el medio del cielo vi voando pelo meio do céu a otro ángel outro anjo que que tinha el evangelio eterno o evangelho eterno para predicarlo a los moradores de la para tierra, pregar aos que vivem, aos que se assentam sobre a terra, a toda nación. a cada nação. Pero esta no es nación así como Brasil. Aqui, não No é? está hablando nación en el sentido como en el de Brasil. Não está falando aqui de nações como no sentido do brasileiro, No habla de la nación brasileña. nações como no sentido, Habla de todas las etnias que hay en Brasil. fala La de palabra todas as etnias que estão hay no en Brasil. O sea, la palabra que aquí se tradujo nación A palavra que aqui foi traduzida nação es etnia. é etnia. 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 O sea, ¿qué hermano que está diciendo el cielo? Ou seja, ¿Cuál es el que o céu primer está énfasis de Galio? ¿Será parar con la evangelización? Al contrario, sim, ser avivados para una mayor y final evangelización aqui a toda etnia. a toda a etnia, a evangelização final, Algunos toda a de- etnia. Algunas de las consecuencias del hipercalvinismo Algumas das consequências do hipercalvinismo es descuidar la evangelización. é descuidar a Y evangelização. algunos pensaban que Dios no había escogido a los negros. Alguns pensam que Deus não havia escolhido, por exemplo, aos negros. Sabe que en el tiempo de la conquista de los países europeos de América, Sabia que no tempo da conquista dos países europeus na América, allá en el siglo de Colón, ali nos tempos de Colombo, cuando llegaron los españoles, quando os cuando espanhóis chegaram, portugueses, os no quiero hablar portugueses, mal de nadie, pero não quiero estou decir la falando verdad. mal de nada, só estou dizendo a verdade. Discutían los teólogos Os teólogos estavam discutindo si acaso los indígenas se os indígenas tenían alma. tinham alma. Y había un teólogo famoso E havia um teólogo famoso de apellido Sepúlveda, que, como chama? de sobrenombre De sobrenome Sepúlveda, Sepúlveda, teólogo, um teólogo que teologaba que teologava, entre aspas, que los indios no tenían alma. que os índios não tinham alma. Pero había otro teólogo, Mas havia um outro teólogo, Francisco Victoria, Francisco Vitória, que decía que sí, que que ellos dizia que también sim, tenían que os alma. índios também tinham Y alma. discutían los dos. E discutiam os dois. Francisco Victoria Francisco Vitória llegó a ser conocido como el padre chegou a ser chamado, conhecido como o pai daquela lei internacional daquela lei internacional de valorização de valorização del derecho internacional, dos direitos que não internacionais, se podia passar por las naciones encima e apropriar, que não se podia passar por cima das nações e se apropriar, porque eles sim, eles são pessoas como nós. Ele, como também Bartolomé das Casas, como também Bartolomeu das Casas, defendia aos índios, aos de lo que hoy se llama América. dos que hoje estão dos índios da América, Pero se robaban personas de raza negra del África y las esclavizaban y las vendían como si fueran caballos. mas roubavam pessoas negras e as escravizavam e vendiam a essas pessoas como se fossem cavalos. Y de ellos ningún teólogo E deles nenhum teólogo decía que tenían alma. dizia que tinham alma. Defendieron a los indios, Defendiam os índios, pero pensaban, no se daban cuenta mas que não se tenían davam que conta defender igualmente que como a tinham que cualquier defender ser também, humano, como a también qualquer a ser la raza humano, negra. a raça negra. Esa es la triste historia. Essa é uma triste história. Defendían a unos Defendiam alguns y la mitad decía que no tenían, e a outra diziam que não tinham. pero ni discutieron de los negros. Nem discutiam a respeito dos negros. ¿De qué raza era la sulamita? De que raça que era a Sulamita? La amada de Salomón, A amada de Salomão, símbolo de la novia, símbolo da noiva, como Salomón del hijo de David. como noiva de Salomão, filho de Davi.
No decía ella, morena soy, o hija de Jerusalén. Acaso ela não disse, eu estou morena? Como ela era da raça negra. Deus escolheu uma mulher da raça negra para simbolizar a igreja. E entretanto, pessoas clérigas nem se perguntavam se esses negros tinham algo. Discutiam se os índios tinham algo, mas dos negros não falavam nada. Irmãos, que vergonha. O Senhor não deseja que falte nenhuma tribo. Ele quer ter gente salva de todas as tribos, povo, língua e nação. Essas são as etnias. E aqui o Senhor diz que o Evangelho eterno, no tempo do fim, tem que ser pregado a todas as etnias, todas as línguas. E por isso diz: Tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra. Tinha o Evangelho eterno para pregar a todos que se assentam sobre a terra, a cada etnia, tribo, língua e povo. Dizendo em grande voz: temei a Deus e dai-lhe glória, porque a hora do seu juízo chegou. Que na hora do juízo não se tem que predicar, aqui diz que se vai predicar. Alguns pensam que na hora do juízo não precisa mais pregar, mas aqui está dizendo que na hora do juízo tem que se pregar. E se nós estamos no tempo do fim, quem que Deus quer que faça esse trabalho? A igreja. A igreja do tempo do fim. Assim que fazemos perdendo tempo? O que estamos fazendo, irmãos, ao fazer tijolos para Faraó? Temos que obedecer à preocupação do Senhor. Aqui está dizendo o querer do céu. Vemos o aspecto cristológico, porque qual é o tema do Evangelho? É o Evangelho de Deus, é a respeito do seu Filho, como está dito em Romanos. O tema do Evangelho é o Filho, não a prosperidade material, nem outra coisa. O que realmente é boa notícia é o Filho. Aqui vemos o primeiro aspecto repetido, é o aspecto evangelístico, mas o tema do Evangelho é o Filho, o aspecto cristológico novamente. Também aqui na segunda parte de Apocalipse, no livrinho aberto, que é como a cerejinha no topo do bolo. E agora diz: outro anjo. Seguiu-se outro anjo. Seguiu dizendo. Agora note o aspecto eclesiológico do segundo anjo, da mensagem celestial, do segundo mensageiro de Deus. El énfasis de la iglesia tiene que seguir en primer lugar siendo evangelístico para dar a conocer a Cristo. Ou seja, a ênfase da igreja tem que ser, em segundo lugar, evangelístico para dar a conhecer a Cristo cada vez melhor. Agora diz, outro anjo le siguió diciendo. E aqui diz, outro anjo seguiu dizendo: caiu Babilônia. Caiu a grande Babilônia. A grande cidade. Que tem dado a beber a todas as etnias do vinho da fúria da sua fornicação, prostituição. Essa é a ênfase eclesiológica do fim, a queda da Babilônia. Hermanos, quando caiu a Babilônia no tempo de Daniel, irmãos, quando a Babilônia caiu no tempo de Daniel, e Belsazar, o rei da Babilônia, diz que o juízo sobre a Babilônia foi escrito na parede. Mene, mene, tekel, parsim. Contou Deus o teu reino. E ha dado fim a ele.
e o entregou aos medos e persas. E se você ler com cuidado essa passagem de Apocalipse, você se dá conta que o juízo sobre a Babilônia o escreveu o dedo de Deus na luz do candelabro. O candelabro havia sido roubado de Jerusalém e levado para as orgias da Babilônia. Mas o candelabro na Babilônia iluminou o juízo contra a Babilônia. Assim como as nações vão ter que andar na luz da Nova Jerusalém, assim Babilônia é julgada à luz do candelabro, ou seja, à luz do testemunho da igreja em Cristo. Por isso, as coisas que são fundamentais para o juízo. Se vocês veem Apocalipse, que ali Babilônia é descrita no capítulo 17, 18 e primeira parte do capítulo 19. Depois que a Babilônia é julgada, depois é quando chegam as bodas do Cordeiro. Não antes. Porque Deus primeiro julgará seus santos no sentido de purificá-los. Porque a palavra do Senhor diz assim, por meio de Paulo. Paulo diz: estando prontos para castigar toda desobediência, quando a vossa obediência for perfeita. A obediência da igreja, quando ela se torna perfeita, Deus julga a Babilônia. Porque o testemunho da igreja que deixa sem desculpas a Babilônia. Como Jesus disse, se eu não tivesse vindo e não tivesse falado, eles não teriam pecado. Mas agora eles não têm desculpa para o seu pecado, porque viram, ouviram coisas que ninguém nunca tinha sido ouvido nem feitas, e eles odiaram sem causa. Já não há desculpas. Quando o testemunho da igreja é fiel, por isso Deus está trabalhando conosco. Em Apocalipse 19, os santos glorificam a Deus por haver julgado a Babilônia. E então chegou as bodas do Cordeiro. As bodas do Cordeiro não começarão sem que antes a Babilônia seja julgada. Porque Deus não vai julgar a Babilônia sem primeiro purificar seus próprios filhos. Por isso o juízo começa pela casa de Deus. Deus tem que tratar conosco, purificar-nos. Se já ficamos puros, e podemos estar até certo ponto prontos, purificados. O Senhor ainda diz: aquele que está puro, purifique-se ainda mais. Que o santo continue santificando-se mais. Essa é a palavra para a igreja. Santificação, purificação, seja testemunho. Quando a nossa obediência for perfeita, Ele estará pronto para julgar o mundo. Quando vocês obedeceram, quando Noé terminou a arca e eles entraram, então veio o juízo. Então primeiro Deus trata primeiro conosco, seus filhos. Por isso em Daniel 11, desde o verso 31 até o final do capítulo, fala do anticristo. Mas no começo do capítulo 12, quando chega a ressurreição, depois do 12, leia Daniel 11, capítulo 12 também. Desde o capítulo 11, verso 31, até terminar o
fala do governo do anticristo e fala do trabalho dos santos que se esforçam e são purificados. E no 12 é que fala da ressurreição. Então, irmãos, caiu Babilônia para que ela caia à luz do candelabro, pelo testemunho da igreja acerca da verdade das pessoas, elas ficarão sem desculpas. Amém. Então, aqui sim, chegamos ao terceiro anjo. Eu termino aqui. E o verso 9 do capítulo 14. Seguiu outro anjo dizendo, em grande voz. Alguns irmãos falam assim, não falem disso, não fale disso tão forte para que ninguém escute. Mas aqui fala que tem que falar com grande voz. Então, me desculpa se... Vou subir um pouquinho a voz aqui, irmãos. Se alguém adora a besta e a sua imagem e recebe a sua marca na fronte ou sobre a mão, esse também beberá do vinho da cólera de Deus, preparado sem mistura no cálice da sua ira, e será atormentado com fogo e enxofre diante dos santos anjos e na presença do Cordeiro, e a fumaça do seu tormento sobe pelos séculos dos séculos, e não tem descanso, nem de dia nem de noite, os que adoram a besta e a sua imagem, e quem quer que receba a marca do seu nome. Irmãos, essa é a mensagem do terceiro anjo, essa ênfase escatológica da revelação de Jesus Cristo. Cristológico, eclesiológico, escatológico. As coisas que hão de ser depois destas. Aparece um trono e o Cordeiro abrindo os selos, e sai o primeiro cavalo, que é o único agradável, branco, que saiu para trazer-nos o Espírito e reconciliar-nos. Porque o que está escrito nesse rolo fechado é a maneira como Deus vai submeter debaixo dos pés de Cristo todas as coisas. E o que Ele faz primeiro é enviar o Evangelho para percorrer, a recolher os salvos. Sim, a recolher os que estão para a salvação. Envia o Espírito, envia apóstolos, profetas a cavalgar pela terra. Esse é o cavalo branco, é o que vence. E depois o que vem? O cavalo vermelho. Sempre que Deus envia algo dos céus, os inimigos se opõem e vem a guerra. E de trás do cavalo branco, toda a história de cavalgar da história é a guerra. E quando vem guerra, não pode se plantar, se mata. Então vem a fome, e depois a morte, e o Hades está seguindo. Mas os fiéis, os mártires, entram para formar a lista dos que descansam no paraíso, até que morra o último, porque Deus tem um número que tem que se completar para que o juízo caia. Quando os mártires se completarem, então Deus julga ao mundo. E os anjos dizem: justo é, Senhor, que deu a eles beber sangue, porque eles derramaram sangue
dos teus santos. Por isso deu a eles beber sangue. E vão beber sangue. Irmãos, já tem documentários na internet. Mais de 40 rios que se converteram em sangue. Não que vão se converter. Serão convertidos a terceira parte dos rios. Mas agora já começaram. Busquem isso. Rios de sangue. E vocês vão achar isso. Vão ali, coloquem em Google rios de sangue. E vocês vão ver as ocasiões onde isso aconteceu. Isso nem começou ainda o sétimo selo. E as 7 trombetas. Porque as 7 trombetas são parte dos 7 selos. Mas nas trombetas é falado de uma terceira parte dos rios. Mas já tem mais de 40. Imagine o que vai suceder ainda. Então, amados irmãos, essa parte é o que é chamado a grande tribulação. Aqui aparece a marca da besta sobre o anticristo. Agora veja o que diz o verso 12. Aqui, nesse contexto da grande tribulação, do anticristo, da marca da besta, aqui está a paciência dos santos, os que guardam os mandamentos de Deus e a fé em Jesus. Essa é a palavra da perseverança. A palavra paciência é hipomenei no grego. A palavra perseverança é a mesma. Hipomenei. Ou seja, que a palavra da perseverança, a palavra da paciência da qual Jesus falou, que quem perseverar até o fim será salvo, se refere ao aspecto escatológico da salvação. Nós somos tripartidos. Temos 3 partes. Somos o templo de Deus. O lugar santíssimo é o nosso espírito. A alma é o lugar santo. E o corpo é o átrio, onde está o altar do sacrifício. Então, a palavra do Senhor fala no espírito para transformar a alma e depois chegar ao corpo. Quando recebemos ao Senhor, aquele que se une ao Senhor é um espírito com Ele. Essa é a salvação do nosso espírito. Quando fomos regenerados. Mas a regeneração é para submeter a alma ao governo. A graça não vem para liberar-nos da obediência, senão para produzir pela graça, ajudar-nos na obediência. Por isso, Jesus Cristo obedeceu, para que possamos obedecer. Jesus disse: sem mim nada podeis fazer. Mas agora ele diz: o Espírito de Cristo em nós, tudo posso em Cristo que me fortalece. Em Adão não podemos, em Cristo sim podemos. Então aqui estamos vendo. Eu ouvi uma voz que do céu dizia: escreve. Bem-aventurados de aqui, não tem outra vez aqui, não tem contexto deste aqui. Escreve dizendo: bem-aventurado os mortos que desde agora, bem-aventurados os mortos de aqui, desde agora em diante, aqui, agora. Os mortos que morrem no Senhor. Oh, que bem-aventurança é essa? Nós não ouvimos muito falar dessa bem-aventurança. E alguns dizem assim: não pode ser isso. Mas o que o Espírito diz? Sim,
Pode dizer sim. Sim, Diz o Espírito. Descansarão de suas obras, de seus trabalhos, porque suas obras com ele seguem. Essa é a mensagem do terceiro anjo, escatológica. Triunfo final de Cristo. Ele já triunfou sozinho, mas agora ele se forma na igreja. E os vencedores são aqueles que venceram. Vejam aqui, no capítulo 15 eu termino. Agora sim eu termino. Capítulo 15, passei meia hora, irmãos, me perdoem. Verso 2, 15, 2. Vi também como um mar de vidro. E também como um mar de vidro, mesclado de fogo. Isso é como o lavatório do átrio. E a los que haviam alcançado a vitória. E os vencedores da besta. Não só sobre o pecado, senão também sobre o mundo. E o mais grande do mundo é o anticristo. E os vencedores tinham que vencer a besta e a sua imagem, e sua marca, e o número do seu nome, em pé sobre o mar de vidro, com as harpas de Deus. O mesmo que Pedro disse: ser achados em louvor depois da prova. Amados, despertemos. Esse é o chamado do céu. Não é do irmão Gil. Eu estou lendo a Bíblia. Esses três aspectos que aparecem em todo o Apocalipse, em sua primeira parte, aparecem também na sua segunda parte. Essa é a ênfase do céu. Essa é a mensagem do céu nessa ordem. Número 1. Não o número 1 sem o 2. E 3. Não só o 2. Sem o 1 e sem o 3. Não só o 3. Nem o 3 antes do 1. Primeiro o 1, depois o 2, depois o 3. Todos um seguindo ao outro. E essa é a mensagem celestial do tempo do fim. O que vistes? A revelação de Jesus Cristo, evangelístico cristológico, o eclesiológico e o escatológico. Porque isso é para manifestar aos seus servos, às igrejas, as coisas que devem suceder pronto. E sabe o que é bom da tribulação? O bueno de la tribulación es que una multitud incontable de toda tribu, pueblo, lengua y nación, como le mueven el tapete, lavará sus ropas. O bom é que da tribulação é que uma multidão incontável de todo povo, língua e nação lavarão suas vestes. E no sangue do Cordeiro estarão de pé, havendo vencido. Esses do capítulo 15 estão no capítulo 20 e eles participam da primeira ressurreição. A primeira ressurreição inclui aos que não receberam a marca da besta, nem de seu nome, nem de seu número, assim que foram decapitados pelo nome do Senhor Jesus, pelo Evangelho de Deus. Irmãos, que curto é o tempo. Me passei meia hora, peço que me perdoem, mas oremos, irmãos. Irmãos, pelo menos 2 irmãos ou 2 irmãs possam orar para o Senhor, e todos nós dizemos amém, a oração feita no Espírito. Amém.